Hoje, a gente vai desvendar uma coisa que parece não fazer sentido nenhum. Como é que uma bebida, que é cheia de calorias, pode causar um verdadeiro colapso de energia? É uma pergunta que vai contra tudo que a gente aprende sobre nutrição. Parece estranho, não é? Afinal de contas, caloria é energia. Só que, quando o assunto é álcool, a história é bem mais complicada e, para ser sincero, bem mais perigosa. Vamos investigar como uma substância tão densa em calorias pode levar o corpo a um estado crítico de falta de energia. Para entender essa história, a gente precisa mergulhar no que é conhecido como o paradoxo das calorias do álcool. É basicamente uma contradição metabólica que acontece dentro do nosso corpo e o fígado está bem no centro de toda essa confusão. E aqui está o paradoxo, em números, para ficar bem claro. De um lado, cada grama de álcool tem 7,1 calorias. Isso é quase a mesma coisa que gordura, é muita energia. Só que, do outro lado, o resultado final do metabolismo dele pode ser uma hipoglicemia severa, ou seja, uma queda drástica e muito perigosa do açúcar no sangue. E por que isso é tão perigoso? Porque tem partes do nosso corpo, especialmente o cérebro e os glóbulos vermelhos, que são bem exigentes. Eles usam quase que exclusivamente glicose como combustível. Se essa glicose acaba, eles entram em crise. É simples assim. Então tá, pra gente resolver esse mistério, a gente precisa agir como detetives e seguir as pistas. E todas elas levam para um único lugar, o fígado. É lá que todo o drama bioquímico acontece. A metabolização do álcool acontece em 2 passos. Primeiro, o etanol é transformado em uma substância tóxica, o acetaldeído. Depois, esse acetaldeído vira acetato. Mas o ponto crucial aqui, a informação mais importante de todas, é que as duas reações produzem um composto-chave, o NADA. Guarde bem esse nome. E isso nos leva direto para a pista principal. O metabolismo do álcool causa um aumento gigantesco, massivo, na quantidade de NADH dentro das células do fígado. É esse desequilíbrio químico que é a chave para desvendar o mistério todo. É isso. Pense numa inundação de NADH. É essa inundação a grande responsável por sabotar os sistemas de emergência do nosso corpo. Para a gente entender o tamanho do estrago que essa inundação de NADH faz, primeiro a gente precisa conhecer o plano B do nosso corpo. Pense nele como um gerador de energia de reserva, que liga quando o combustível principal está acabando. O nome desse sistema é gliconeogênese. É um nome meio complicado para uma ideia incrível. É a capacidade que o fígado tem de produzir glicose novinha em folha do zero usando outros materiais, como lactato. É, literalmente uma fábrica de glicose de emergência. E essa tal de gliconeogênese é absolutamente vital. Quando se está em jejum há mais de 12 horas ou depois de um exercício muito intenso que acabou com as reservas de glicogênio, é esse processo que impede que o cérebro fique sem energia e basicamente apague. E agora, o clímax da nossa investigação. Vamos ver exatamente como o álcool, por causa daquela inundação de NADH, sabota diretamente esse sistema de emergência que é tão vital para a gente. A explicação, no fundo, é brutalmente simples. Aquele excesso de NADH funciona como se fosse um grande interruptor que desliga a gliconeogênese. A fábrica de glicose simplesmente para de funcionar. E aqui a gente vê em detalhe como a mágica acontece, só que ao contrário. Normalmente, o lactato vira piruvato, que seria a matéria-prima da nossa fábrica de glicose. Só que o excesso de NADH força essa reação a andar para trás. Em vez de criar combustível, o corpo acaba bloqueando a própria linha de produção. É como se criasse um engarrafamento gigantesco numa rodovia do nosso metabolismo. As matérias-primas simplesmente não conseguem chegar na fábrica de glicose. E com isso, a produção para completamente. Entender essa sabotagem toda é crucial, porque agora a gente consegue identificar exatamente as situações em que esse efeito se torna perigoso de verdade. O nosso corpo fica 100% dependente dessa fábrica de emergência em momentos bem específicos, depois de um jejum mais longo, de 12 a 24 horas, ou logo após um exercício físico bem pesado. Nesses momentos, as reservas de energia rápida já foram embora. Esse gráfico aqui mostra bem o problema. Num estado bem alimentado, o fígado está com o tanque de glicogênio cheio, nossa reserva de glicose. Mas em jejum, ou depois do exercício, esse tanque está quase na reserva. O corpo fica operando sem nenhuma rede de segurança. Então, aqui está o ponto crucial. Beber álcool nessas condições, com as reservas lá embaixo, é como cortar o fio do paraquedas de emergência. O sistema principal, que é o glicogênio, já não existe. E o álcool vai lá e desliga o sistema secundário, a gliconeogênese. Então vamos lá. Agora a gente vai juntar
todas as peças do quebra-cabeça para resolver de uma vez por todas o nosso paradoxo. A sequência de eventos é bem clara. O álcool gera um excesso de NADA. Esse NADA bloqueia a produção de glicose nova. Se isso acontece no momento em que as reservas de energia já estão baixas, o resultado é uma queda brusca e perigosa do açúcar no sangue, com riscos seríssimos para o cérebro. O que nos deixa com uma pergunta final, né? Conhecendo a ciência por trás de tudo isso, será que a próxima bebida será vista de uma forma diferente? A bioquímica não julga, mas ela informa. E entender como o nosso corpo reage, especialmente quando as reservas de energia estão baixas, dá uma perspectiva muito mais profunda do que a simples contagem de calorias.